Fala galera, beleza? Vamos para a última rodada do Municipal então. Chegaram 4 jogadores com alguma chance de título. Vou ver se eu consigo botar aqui na tela para vocês verem. Isso aqui é a tela do computador do Fernando, tá? Por isso está com essa falhazinha aí, mas o Paulo chegou com 3,5 contra o Marlon com 3,5. Aí na mesa um quem ganhasse era campeão. Na mesa 2 eu e o Rodrigo chegamos com 3. Então, caso tivesse dado empate na primeira mesa, quem ganhasse da partida minha e do Rodrigo ficaria com 4 com os mesmos pontos dos outros dois e disputaria o desempate. Já sem chances aí o Adriano da Silva e o Ivo Fischer. O Ivo estava com 2,5 e uma boa pontuação, podendo pegar talvez até pódio, dependendo da combinação que desse. E na mesa 4, Vinícius Fainello contra o Fernando Brizola. Esses eram os 4 confrontos aí mais importantes. O Odinei contra o Ricardo Silva também, um grande jogo. O Ricardo fez um excelente torneio. E o Odinei também fez excelentes partidas. Arthur Zauz e Felipe Verde, Emanuel Rodrigues e Thiago Caviglion. E o Davi Sauer pegou bye porque o Vinícius Calegari não veio jogar o último dia, beleza? Então esses eram os confrontos. E vamos lá. Vamos ver o jogo aí da mesa 1, a partida que valeu o título. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a partida do título para o fim. Vamos começar pela mesa 4. Vamos manter o suspense. Então aqui nós tivemos um jogaço entre Vinícius Fainello e Fernando Brizola. Eu falei pro Vini antes do jogo, Vini, vai lá e se consagre. Porque o Fernando é o professor dele e tal, acho que ídolo do Vini, e estão sempre treinando junto e tal, e o Vini até deu uma risada como tá pedindo algo quase impossível. Mas o Vini levou a sério, jogou a partida para ganhar mesmo. Foi muito bom o jogo do Vini. Na verdade, assim, ó, a partida cheia de imprecisões, muito tenso, assim, os dois jogadores, última rodada, tá todo mundo cansado também, o torneio já sem chance de título e tal, mas o Vini jogou muito bem. Jogou essa variante aí avançando. Eu não costumo fazer muito, não, essa variante aqui com B4-A3, mas é bem possível aqui, bem jogável. A única coisa ruim aqui é que nessa variante das trocas, os bispos estão jogando, e aqui os dois apontando pro Rock, os dois do Vini apontando pro outro. O Vini tem mais espaço aí na ala da dama. As brancas estão um pouquinho melhor aqui, mas nada que seja decisivo. Aqui o Fernando tinha chance de ter jogado contra um peão dobrado, por exemplo, né? D por C, contra peão isolado. D por C, B por C, aqui, dama. E talvez até podia ter jogado com cavalo B6 daí para fixar a debilidade. Acho que essa posição era algo melhor do que a que entrou na partida para as pretas, né? Mas tudo bem. O Vini aqui cometeu, acho que alguma imprecisão, porque ele deixou chegar esse A5 e agora você não consegue jogar A3. Vamos ver, o Vini preferiu tomar. Tomar não é bom, tá? Tomar com certeza que não é bom. Talvez tomar esse, então, para esse. Mas acho que B5 aqui dava uma tensão melhor, né? Se tomar cavalo, toma. E se jogar esse... Deve você estar tomando esse intermediário e depois tomando aqui. Mas assim, nada tão sério. Eu queria jogar bispo A3 para manter um pouco a estrutura, mas aqui também é difícil, né? Porque vai tomar tudo e daí o peão vai ficar protegido e passado. Então, aqui estaria muito bom se o Vini tivesse jogado, acho que B4 agora, tá? B4 agora, porque contra esse você tem bispo B2 e contra esse você tem A3. E agora você segurou toda a posição aqui. Acho que era um pouquinho melhor se tivesse conseguido fazer isso. Bom, mas de qualquer maneira, o Vini tomou, o Fernando teve a chance de tomar. Aqui as pretas estão muito bem na posição. E detalhe, acho que foi a primeira francesa do torneio, pelo menos as que eu vi, tá? Foi algo muito estranho, porque só se joga francesa aqui em Beltrão, né? O Fernando é especialista em francês e como ele é o treinador, ele ensina francês para todo mundo. E só na última rodada que eu tô vendo uma francesa acontecer. Tiveram muitas e muitas carocãs. E aqui o Fernando ficou numa posição muito boa.
teve boas chances aí de chegar num final melhor, tem um peão passado aqui protegido, um cavalo agora bem postado e tal, não tem nenhum motivo para passar dificuldades de pretos, mas o Vini conseguiu ir posicionando bem as peças e aqui achou, bom, aqui deixou passar bispo por H6, né? Bispo por H6 já devia dar problemas aqui, vamos lá, achei por H6 e cavalo por H6, com o Adame entrando, não sei, dá de jogar, mas acho que não é tão claro, não. Aqui vamos pro básico. Ah, tá. Com certeza o Fernando não jogou dama E7. Aqui deve ter sido dama D7. E voltou. Deve ter algum erro aí na anotação, provavelmente. Mas vamos chegar aí no momento decisivo. Que é mais ou menos por aqui. O Vini atacou a torre. O Fernando jogou esse belíssimo intermediário. O Vini tomou cheque. Agora tinha cavalo por G6 que vai bater no cavalo e na dama e ganhava uma peça. Fernando tomou de peão. E depois de dama, bispo F2, torre, cavalo e bispo. Aqui o Vini foi para o sacrifício. Sacrificou por 2 peões. O cavalo está cravado, vai ganhar aqui no centro. E depois dessa variante aqui, as brancas têm 2 peões passados aqui para compensar o cavalo. Está bem ativo, mas ainda as pretas acho que ainda estão bem. Mas daí o Fernando troca as damas aqui. E o final, daí acho que já está meio zicado aqui, né? O Vini jogou super bem. Jogou a 3. E aqui vem um momento decisivo da partida. Torre por C4. Esse é o momento decisivo aqui do tabuleiro 4, porque se o Fernando toma, o Vini toma a torre e não perde mais, só o branco pode ganhar. Então o Fernando joga a torre D6 e aqui essa posição está, no mínimo, empatada. Não tem como, digamos assim, o preto ganhar isso aqui. É só tirar a torre e o preto teria que tomar os 2 peões para tentar apertar o final de torre e cavalo contra a torre, mas é um final empatado. Mas aqui os 2 peões são superiores ao cavalo, então se alguém está jogando para ganhar, teoricamente seria brancos. Só que daí o Vini fez o único lance, quer dizer, único não, mas um dos poucos lances que perde, apurado no tempo, é claro, né? Não, se tivesse tempo não ia fazer esse lance, mas fez H5 aqui e desperdiçou a chance de pelo menos empatar com o Fernando. Então, uma pena aí, porque o Vini fez uma boa partida. Vamos dar uma olhada na precisão. Teve altos e baixos aí o jogo e tudo, mas vocês estão vendo aí as pretas quase que a maior parte do tempo melhor, mas o Vini teve um pouquinho mais de precisão. Quer dizer, o Fernando teve um pouco mais de precisão que o Vini, né? Mas uma precisão bem parecida. O Vini teve essa chance aqui de ganhar, não existiu, tá? Que foi a hora da dama lá, não existiu, então o Fernando sempre ficou algo melhor. Acho que até a vitória é justa aí pro Fernando, porque ele deixou escapar no final aí, principalmente quando jogou, trocou as damas e depois quando jogou torre por peão. Uma pena aí o Vini deixar escapar o empate no final, mas acho que pela partida em geral até que foi justo. Então, parabéns aí ao Fernando por essa bela vitória. E última rodada é sempre importante ganhar, né? É sempre a rodada mais importante aí do torneio. Daí na mesa 3, nós tínhamos esse confronto excepcional entre Ivo Fischer e Adriano da Silva. 2 dos favoritos ao título. O Ivo tinha pedido para, antes da rodada, dizer quem que achava que ia ficar nas primeiras posições e tal. Eu tinha colocado o Paulo como primeiro, o Ivo em segundo, Adriano em terceiro, e eu tinha me colocado em quarto, assim, achando que eu teria... e falei que entre esses 4 aí, dificilmente o campeão não seria um dos 4.
e que poderia alternar a posição. Não que eu não achasse que o Marlo, o Merlo, o Fernando, os outros jogadores com feed aí tivessem chances de título, até mesmo o Odinei, mas porque pela fase assim que cada um estava vivendo, né? Entre o online, tudo presencial, se bem que o Marlo está muito bem no online também, mas aconteceu que o Ivo patou na segunda rodada com o Marlon e perdeu na terceira para mim, então o torneio dele acabou praticamente. E o Adriano perdeu na segunda pro Dinei e depois perdeu pro Merlo na última. Se o Adriano tivesse ganho, seria eu e ele aí nessa última rodada, provavelmente. E daí agora eles estão se enfrentando aí nesse. Eles que treinam junto, né? Estão quase todo sábado aí batendo ping lá na casa do Ivo, então se conhecem muito. O Adriano jogou bem sólido aqui. O Adriano começou muito bem a competição, daí teve aquela derrota esquisita pro Dinei, daí se recuperou muito bem na outra rodada. Quer dizer, teve um pouquinho, um blunder lá contra o David Sauer e tal, que podia ter igualado, mas daí perdeu aquela partida triste pro Merlo, de ter dado uma peça na abertura, né? Então, assim, com certeza estava bem desmotivado aqui o Adriano, o Ivo já estava numa ascendente, né? Depois de ter perdido para mim e perdido uma. Ele teve uma chance de ficar ganho naquela partida, ele se recuperou bem na outra ali, tava, tava com boas chances aí nessa última rodada. Só que Torre F1. Ah, eu acho que o Adriano perdeu pro Merlo na terceira, né? Não foi nem na quarta. Foi na quarta. Bom, acho que foi. Bom, agora o que importa é aqui, né? Jogou cavalo F5 e o branco está muito melhor aqui nessa posição. Agora, como jogar? Eu vou falar a verdade, assim, eu cogitaria muito um lance como G4. Só que parece ser um lance um pouco inconsequente, né? Não sei se tem necessidade de deixar o cavalo voltar e aqui, tá perdendo a dama, né, Glaucio? Tá perdendo a dama. Então jogo o G4 e abandona, né, Glaucio? Ei, Capivara, é sempre assim. O Capivara sempre acha um jeito de estragar a posição bonita, né? Então tem que jogar primeiro dama F2, agora sim tá jogando G4, né? Primeiro tem que defender o que é seu, né? Afinal, isso aqui não é um pé de cebola, é uma dama, né? Então, jogou bispo por cavalo aqui o Adriano. Tem que ver aqui se dama F2 ou dama E2 para manter não é melhor, né? É porque o bispo está muito bem fazendo essa pressão. E depois de G4, eu acho que dama F2 é o lance, porque dama F2 ele cobre aqui, ó. Então o cavalo não consegue voltar. Agora o Ivo tem que jogar muito bem. Tipo, porque vai vir o G4 e como não tem cavalo para cá, tem que voltar, talvez vai vir o G5. E a posição é bem difícil aqui. Então não sei, acho que talvez jogasse bispo por cavalo aqui, não sei. Depois E5. Eu não sei direito o que o Ivo vai jogar. Torre tá defendendo o bispo. E. Porque tá sempre vindo o G4 aqui. Eu não sei se já não tá meio azedado aqui já a posição pro Ivo. Bom, o Adriano trocou e resolveu voltar o cavalo. E daí a partida meio que se igualou, né? Dava de jogar esse intermediário, né? Esse intermediário aqui para tentar fazer o ataque na dama. Mas fora isso, eu acho que não tem muito que espernear. Daí aqui o computador acha um erro aqui jogar torre. Mas parece um lance tão natural, né? Eu não sei se eu não jogaria essa torre também. Ah, trocar é melhor, né? Troca, troca e daí sim pensa em jogar, né? É que o Ivo achou esse belíssimo lance aí, tava de olho no recuo, jogou torre 4 e agora realmente está bem igualado, né? Ficou com o peão a mais, mas daí perdeu a peça aqui na inocência, né?
Ou tem recurso? Tem dama E7 ainda, né? Aí leva bispo por cavalo. Ah, primeiro esse. É, a partida tá bem empatado aqui o final. Não vejo por onde que o Ivo Fischer ganharia esse jogo, né? Como é que era aqui? Dama por D2, bispo por D2, empatou também, né? Como é que o Adriano fez para perder? Não. Não é possível que o Adriano jogou dama E5. Deve estar anotado errado aqui. Que barbaridade. E daqui abandonou, né? Não é possível, cara. Não é possível. Não tem nenhuma chance do Ivo ganhar mais essa posição. Inclusive, quem tá jogando para ganhar aqui, se tiver alguém para jogar para ganhar, é o branco, né? Caramba. Só tem uma coisa para falar pro Adriano. Não é assim, Adriano. Que loucura. Aí ficou completamente perdido, né? Abandonou naquela hora, né? Uma pena. Aí o Adriano podia ter terminado a competição entre os 5. Acabou lá atrás, com certeza, o pior dos municipais aí do Adriano. A partida teve, vou botar aqui a precisão, teve 81,3 de precisão para o Adriano e 86 para o Ivo. Olha só, Adriano, muitos momentos aí dominando a partida, chegou muito próximo da vitória e no final aí entregou a paçoca. O que teve aqui que teve mais um lance aí que o Ivo teve a chance de ficar ganho? Nesse aqui. Como que era esse aqui que eu não vi? Tá ganho isso aqui? Dá tempo do rei chegar aqui, será? Opa. Rei 6, rei. É, vai sofrer, né? Não sei, não, se tá perdido, mas acho que era uma variante possível de jogar, né? Talvez se você chegar no final perto do que foi o meu e do Paulo, né? Bom, e agora, galera, a minha última rodada. Eu que ainda tinha o mínimo de esperança de ser campeão, né? Caso ganhasse, peguei o Rodrigo Melo de pretas. Já vou dando spoiler aqui que 87,9 contra 87%, 7,6 a precisão. Vocês viram que as brancas tiveram uma chance de ficar bem, mas a partida quase toda igualada. Mas vamos ver como é que foi essa peleia e como que acabou de verdade. Então, aqui vou passar pela minha visão, só para vocês poderem ver o que eu estava pensando. Então eu joguei uma variante que eu nunca joguei antes. Na verdade, assim, acho que é a única vez que eu joguei uma posição. 2 vezes eu joguei uma posição parecida com essa. Uma contra o Carlsen e a outra contra o William Cruz. Contra o Carlsen eu ganhei, contra o William Cruz eu perdi. Foram as poucas vezes que eu passei o bispo. Que em geral eu prefiro o bispo para trás da cadeia e com B6, bispo B7. Mas aqui o Merlo costuma se preparar bem para as aberturas, costuma ver a partida dos outros. E eu e ele temos muita história. E o Merlo já foi professor lá da Escola Lance Mágico. É um garoto aí que eu respeito muito. Ele também me respeita bastante aí quando a gente vai jogar. E eu sei que eu influenciei muito ele, seja pro xadrez, pro poker, para as outras coisas. E o Rodrigo já me ganhou várias vezes. Então, eu quando eu jogo contra ele, eu tento jogar um pouquinho diferente para não para sair das preparações, né? Mas aqui o Rodrigo muito bem preparado na abertura, jogou acho que todos os melhores lances. Daqui eu tentei dar uma bagunçada, né? Chega uma hora que você tem que tentar dar uma bagunçada, porque senão a partida vai ficar muito igual e daqui a pouco você precisando ganhar, você já não vê por onde, né? Então eu preferi jogar esse D4 aqui, que era um lance mais difícil para enfrentar e que vai dar um desequilíbrio, né? Ele vai ficar com o par de bispos mas eu vou ter um cavalo aí para ciscar e um bispo eu posso trocar a hora que eu quiser, né? E aqui
A minha ideia era tomar de dama, achando que ele ia jogar torre, e eu ia jogar bispo F5, ele ia jogar bispo, e daí eu ia jogar dama F4 aqui. Até aqui eu tinha mais ou menos calculado, né, a posição. E eu achei que tava ok pra mim, né? Que tipo um lance como G3 eu tô voltando dama e a minha ideia era jogar aqui no ataque ao rei, né? Sempre que ele tomar abre também pra torre, então eu tava avaliando como uma posição muito boa pro preto e eu achei que era meio que forçado ele jogar isso, né? Daí ele joga bispo A3, né? Nessa hora eu dei uma preocupaçãozinha, né? Porque assim, é um lance que eu não calculei, né? Agora, tipo, daí eu já esfriei a cabeça, já parei e pensei, tá, quer saber? Beleza. Ele jogou o bispo A3, eu não posso rocar, mas quem disse que eu quero rocar pequeno também? Aqui tinha rock grande. Vou ser bem sincero com vocês, eu nem calculei rock grande. Até me sinto um pouco envergonhado, porque eu joguei torre D8, eu queria botar a torre aqui e não cogitei rocar grande. E com certeza rocar grande aqui é melhor, porque eu não posso rocar pequeno mesmo, então tirar o rei já, porque eu quero fazer um ataque ao rei dele aqui, então foi bem feio jogar a torre D8 aqui, pensando bem. Daí o Rodrigo tomou, eu tomei de cavalo, e depois desse lance, eu sinceramente achava que eu estava melhor aqui, porque eu tirei a dama e ataquei a dama dele. E aqui, galera, ele tem que jogar muito bem, porque, imaginar, se ele tirar de qualquer jeito essa dama, ele está levando cavalo D4. Mesmo que ele não tire para cá, vamos imaginar que ele tira nessa aqui. Ele leva cavalo D4 de qualquer jeito. E a ideia é a seguinte: se tomar, tá levando mate. E se não tomar, eu tô tomando e tô dando mate igual. Então, aqui ele jogou muito bem, jogou dama C5. Tinha G3 também, que era um lance possível, mas fica bem feio, né? Depois de torre D1, peão por e acho que ele não tem por que jogar esse tipo de posição, né? Então, dama C1 foi um lance bem preciso da parte dele. Daí a gente tomou e torre tomou. E aqui eu tô avaliando a posição como zerada e acho que ele tá bem, né? Com 3 contra 2 aqui, com bispo contra cavalo, mas nada que me fizesse me preocupar, né? Daí ele jogou esse. Eu acho que eu jogo. Não, ele jogou esse, né? Eu joguei cavalo, ele tomou e agora jogou esse aqui. Cara, eu quase joguei ao toque duplo, né? Mas daí eu percebi que depois de cheque, rei, ele tem cheque aqui, né? E daí ele sai do duplo com peão a mais, né? Então eu tenho que jogar primeiro o rei F7. Aí depois de torre, cavalo C6 e que eu vou trocar as torres na coluna e acho que eu tô bem ainda. Ele jogou muito bem esse F4, porque eu tô querendo jogar E5 no próximo lance. Joguei E5 de qualquer maneira, tomei de cavalo. E agora a gente chega nos momentos chaves aí da partida, porque sempre que ele tomar essa torre, eu vou tomar e vou ficar com a coluna aqui, né? Se ele não fazer nada, no próximo lance também eu vou jogar torre H8, torre, e tô ativo aqui. De alguma maneira eu vou conseguir entrar com uma torre, né? Na coluna. Então, ele tentou esse lance, que é uma ideia que é dobrar as torres e talvez até defender aqui com um C5. Foi muito boa essa jogada. Só que eu tenho um recurso, que é jogar torre E8. Até dava de tomar, né, se quisesse, mas jogar torre E8 com qual ideia? Estou ameaçando cavalo cheque e ganhar a torre. Então ele meio que é forçado a tirar a torre. E agora, depois que eu tomo, jogar torre E6. E o que eu estou apostando? Eu estou apostando que se ele troca, o meu rei está melhor que o dele. E eu estou jogando talvez para ganhar ao final. E ele tirou. Daí assim eu consigo jogar a torre. A ideia é entrar na sétima. E aqui eu vou ser bem sincero para vocês. Acho que todos os finais estão meio que empatados, mas
Esse aqui era o que eu tinha pensado lá atrás, era o que eu queria jogar. Porque o rei dele fica cortado. Só que, como o meu rei também está cortado pro lado de cá, eu acho muito difícil ganhar isso aqui. E o que mais me assustava era essa torre B4, que eu não sabia até que ponto que ela era perigosa. Então vamos supor, torre B2, torre B5, perdão, né? E daí o jogo B6 ele tinha esse lance que talvez fosse chato, né? E deu. E se a gente joga assim, tá completamente empatado. Só que tinha um detalhe, né? Se eu empato, se a gente empata essa partida, eu sou vice-campeão e o Rodrigo era quinto, né? Então o Rodrigo tinha muito mais a perder do que eu empatando o jogo, né? Só que aqui era forçado, ó. Se eu jogo torre por peão, basicamente não tem como a gente não empatar esse jogo. Isso aqui é um empate completamente morto, né? Nessa posição. Não vejo nenhuma chance dele querer jogar para ganhar. Só que como eu também ainda tinha um mínimo de esperança de ser campeão, eu também queria jogar para ganhar. Então, preferi jogar com rei E6. E aqui, talvez eu tenha cometido o grande erro da partida, porque torre D6 me daria um final mais confortável. Ou ele tira a torre e eu entro. E esse eu cogitei bastante. E, inclusive, eu vi que se ele trocasse, eu tinha esse final. Tudo isso aqui eu calculei. Só que eu achei que ele ia jogar a torre aqui. E ia tentar ciscar por baixo aqui. Daí eu falei o seguinte, quer saber, eu vou jogar esse, ele é obrigado a jogar esse, e depois que eu tomo, os peões vão ficar dobrados, e meus dois peões vão segurar os três dele, e eu tenho um peão a mais para ganhar. Então aqui foi um erro muito feio de conceito, tá? Porque ele jogou torre, eu tomei ao toque, podia ainda jogar rei, talvez, não sei se rei F5, talvez, né? E os dois peões aqui estão segurando. Acho que o final aqui era muito bom pro preto, inclusive, né? Acho que, pensando bem, esse aqui era muito tranquilo de jogar, né? Talvez ele tenha que jogar esse, né? E daí a gente ia entrar numa posição semelhante à da partida, né? Bom, acabou que eu tomei direto ao toque e ele tomou muito bem A por B. Eu joguei rei F5, achando que estou jogando para ganhar. E depois desse, que eu me dou conta de uma coisa, que eu não consigo quebrar os peões. Porque a minha ideia era quebrar os peões, tipo assim, ou então fazer uma coisa dessa, que o peão segurasse os dois. Só que ele passa, toda vez ele passa. Então, aqui eu já entendi que eu estou jogando no máximo para empatar esse final. Daí eu joguei o A6, que parecia tão bom, mas é um lance péssimo. A5 aqui era bem melhor, né? Com a mesma ideia. Com a mesma ideia, só que bem melhor, porque aqui ele é forçado a tomar em passante. No lance que eu joguei, ele não era forçado a tomar, ele podia ter jogado esse aqui, ele tá ganho, galera. Olha como é cruel o xadrez, porque se eu tomo ele coroa, se eu avanço ele avança, então eu tenho que tomar e depois desse eu não tenho o rei voltando, né? E ele tá completamente ganho aqui. Então esse lance aqui foi um blunder terrível da minha parte. Aí ele tomou, eu tomei, e aqui a gente tá empatado, né? Não vejo muito como ele vai jogar para ganhar. Eu ofereci empate nessa hora, ele quis jogar mais um pouco. Mas aqui tá muito empatado, porque é só jogar rei ou ficar aqui. Não tem nenhuma chance do branco ganhar essa posição no tabuleiro, né? A não ser que eu jogasse rei para cima aqui, daí eu tô perdido, né? Mas só ficar jogando rei que... Mesmo que ele triangulasse, por exemplo, ó, ele conseguisse entrar aqui. Eu achava que a melhor chance para ele ganhar era tentar jogar esse e esse, né? Mas mesmo assim ainda empata aqui. Vai tirar o rei para uma casa que não leva cheque. E ele até vai coroar primeiro.
mas a gente coroa logo em seguida e salva o final, né? E daí a outra possibilidade, que era ele tentar entrar assim, também empata porque eu jogo agora com rei F4, né? Quando ele avança, eu coroo também. E daí acho que aqui eu tenho talvez até alguma chance de ganhar esse final. Mas embora provavelmente vai empatar também, né? Então era. Acho que até ele tem dama F5, né? Daí fica difícil, né? Daí tem que jogar para empatar mesmo. Aí vai ter que dar uma série de cheques aqui, meio forçando aqui o empate, né? Mas tá zerado, né? Bom, só que o que aconteceu? A hora que chegou nessa posição, eu comecei a calcular já todos os finais. Ah, ele entra aqui empate, ele faz esse empate e tal. E assim, o Rodrigo, quando eu ofereci empate, ele tinha 10 segundos no relógio, eu tinha 1,5. Então, na minha cabeça, eu tinha mais tempo que ele. E daí fiquei calculando. Se bobear, fiquei pensando até o que eu ia jantar e outras coisas e tudo mais. E de repente, quando eu vou fazer o lance, cai minha seta. E eu perdi a partida no tempo e saí de segundo lugar para quinto. Então, maneira terrível aí de acabar a competição. Foi com certeza o meu pior municipal. Acho que todas as vezes eu tinha ido pro pódio. Foi o primeiro municipal que eu jogo que eu não vou pro pódio. E assim, eu fico um pouco triste também com os finais que eu entrei, porque, sei lá, eu tô jogando tão bem online, tô jogando aí na casa dos 2.500, tô jogando tantos finais, estudei muito de Voretsky, treinei bastante para esse municipal, assim, principalmente finais, e errei todos. Errei praticamente todos. Deixei de ganhar contra o Fernando, contra o Paulo errei a transição, daí tive que defender o final, daí tudo bem aí, ainda tive um pouquinho de técnica para conseguir criar dificuldade. E aqui de novo, errei a transição de novo. Então, duas transições erradas e um final errado. Então, fiquei bem chateado assim com o meu desempenho técnico dessa parte. O resto, acho que o meu torneio foi bom, né? Tipo assim, no meio jogo e abertura, até que eu acho que eu joguei bem, consertei os meus piores problemas, mas piorei no que eu era melhor. E agora sim, vamos ver a partida final. Então, quando eu falei que o Rodrigo estava com sorte, olha a sorte que esse cara teve. Primeira rodada, perdido contra o Ricardo Silva. O Ricardo não achou a melhor sequência lá, mas no mínimo empatado e acabou dando vida para o Rodrigo no torneio. Segunda rodada, o Paulo ganhou dele. Na terceira rodada, ele não fez um grande jogo contra o Odinei, acho que foi, né? Contra quem que foi a terceira rodada? Ah, agora eu não lembro. Mas foi uma rodada que também ele. Ah, tá. Thiago Cavaliglion, acho que foi, né? Estava empatado por muito tempo lá e tal. Daí o Thiago permitiu que ele ficasse com o cavalo melhor e depois dessa linha de mate. Daí contra o Adriano deu uma peça na abertura. Seria uma partida muito dura para o Rodrigo. E contra mim ali ganhou de presente, né? A vitória num jogo empatado, né? Mas faz parte, né? Os campeões, os grandes jogadores aí têm seus momentos de sorte. E o Rodrigo também fez por merecer, porque jogou muito bem as finais. Ele jogou muito melhor do que eu os finais nesse torneio, então parabéns aí pro Rodrigo. Eu fico bem feliz assim de ver ele jogando em alto nível de novo, ele que estava um pouco parado aí. Ele que é atleta profissional de poker, então isso é bacana. Aqui deve ter algum erro na anotação. Ah, não, não tem, né? Porque se tomar aqui, cavalo por, né? Essa aqui é a partida do Marlon contra o Paulo. Nossa, mas aqui o Paulo deixou de jogar cavalo por C6, né? Porque se tomar, cai, né? E se tomar bispo por D1, cavalo por D8, né? E agora tá saindo dentro de uma peça, ou não? Como é que é isso aqui? Bispo por C2? Como é que joga aqui? Puta, acho que esse aqui foi um blunder terrível aí do Marlon, né? Porque tem como não perder a peça? Ah, vai jogar cavalo por E3?
Ah, não perde a peça, né? Não perde a peça, né? Não, perde a peça, porque tomou primeiro, né? Tomou, não tem como. Depois de cavalo, não tem cavalo por. Tô viajando aqui. Depois de cavalo por C6, perde a peça. É inevitável aqui, porque se tomar esse, cai o bispo. Forçado o bispo por dama, cavalo por dama, e caiu o bispo inteiro aqui, porque se tirar, eu tomo o peão. E se tomar o cavalo, eu tomo o bispo. Nossa, tava perdido aqui o Marlon na abertura. E o Paulo não viu, jogou F3 e daí a posição meio que zerou. Daí jogaram. Acho que até aqui tá bem igual. Se tomar, vai tomar de peão. Voltou torre. Aqui o Mar tá começando a querer ficar até melhor nessa posição aqui de pretos. E foram jogando para empatar. O empate faria com que tivesse outra jogada, outra partida de desempate que fosse o Armagedon. Acho que era tudo que o Marlon queria, porque o Marlon tá jogando muito bem as partidas rápidas também, se bem que o Paulo com 2.300, 2.400 do bullet aí também é dureza em qualquer ritmo. E aqui o Marlon faz um lance brilhante, que é torre por peão, torre cheque, tomou por 2 peões aí, jogou para ganhar mesmo o Marlon. Tá até melhor aqui nesse final. Cara, como jogou xadrez o Marlon nesse torneio. E aqui tinha B por C4 que tá meio que igual. Ele deu o peão de graça, né? Podia dar torre cheque aqui para piorar o rei, ficar. Esse aqui foi bem estranho, né? E agora vai ter que jogar o final com. Se tomasse de bispo, não era bom? Que agora isolou o peão. Mas ainda assim deve estar meio que empatado, né? Mas com certeza preferível ficar com a qualidade, né? E aqui caiu a casa do Marlon, né? Rei B6, torre cheque, rei. Acho que ainda dá pra empatar, não dá? Bispo por H3 aqui, será que não dá de empatar isso aqui? E daí o Paulo conseguiu tomar tudo e ficar ganho aqui. Uma pena aí, o Marlon teve boas chances aqui nessa última rodada, depois de escapar da abertura. Vamos ver essa variante aqui com o Bispo H3, que eu acho que é a mais crítica. Ah, vai dar quase que na mesma, né? Bispo F1 tem torre G1, né? Não dá tempo do bispo. É que eu tava pensando que se conseguisse jogar H6 e bispo, a torre ia ter que ficar escrava, né? Eu acho que o final é empatado. Mas não dá tempo, né? Porque se eu tiver que tirar o bispo agora, ele joga a torre e toma o peão, né? Que coisa. É uma pena, porque o Marlon jogou, fez outro lance brilhante. Nossa, quantos lances brilhantes ele fez no torneio? Foi o jogador que mais lances brilhantes fez. E jogou arriscando aqui, né? Porque ele não precisava jogar torre por peão, né? A posição tá empatada, ele pode ficar jogando, passando lance de bispo, de torre e tal. Ele que tá muito igualado o jogo. E na verdade, assim, se for olhar, parar para ver, foi um erro de estratégia grande, né? Querer jogar arriscando tanto para ganhar ali, porque era melhor para os dois empatar e jogar o desempate, que daí eles seriam primeiro e segundo, né? Porque aí qualquer um que perdesse ficava em terceiro. Então o Marlon acabou ficando só em terceiro do torneio com essa derrota. Acho que era melhor eles terem dado as mãos aí e ido pro desempate, né? O problema é que vai que eu. Ah, daí tinha que disputar o desempate com o Rodrigo, né? Igual, né? Tá certo. Tá certo. Ainda tinha que jogar o desempate com o Rodrigo ou comigo, né? Se tivesse ganhador. Bom, foi isso então, galera. O Municipal. Acho que a gente teve grandes partidas. Vamos ver só a precisão desse jogo aí.
86% de precisão para cada um jogo muito igual. O Marlon um lance brilhante, um excelente, o Paulo teve 3 lances excelentes. O Paulo, de maneira geral, teve as melhores precisões, jogou um excelente torneio, mereceu mesmo o título. Parabéns aí ao Paulo. E assim, o Marlon, altíssimo nível. Acho que o Marlon merecia ficar em segundo pelo torneio, né? O Rodrigo teve um pouco mais de sorte. E a gente teve grandes surpresas aí no torneio, né? Por exemplo, o Adriano da Silva terminar só em 10º. Vamos ver se eu consigo botar a classificação final aqui. Deixa eu ver se tem como. Isso aqui era antes da rodada. Ó, só para vocês verem como que era o local de jogos, ó, jogava lá na mesa 1 e tinha um telão até transmitindo aí nas últimas rodadas, o nome na mesa. Torneio muito bem organizado aí, o Fernando e a Dulce deram um show. Tá lá nós jogando aqui contra o Paulo na mesa 1. Confesso que a hora que eu pisei na mesa 1 eu falei, agora eu não saio mais. Mas não consegui ganhar. E aqui a última rodada, o Paulo e o Marlon jogando. E aqui a classificação final do torneio. Então, em 16º, Vinícius Calegari, que abandonou o torneio, não jogou o último dia. Arthur Zalza, depois Thiago Caveglion, David Sauer, Manuela Rodrigues, todos sub-18, bem disputado aí. A Manu deu uma decepcionada, a gente esperava um pouquinho mais dela aí, que talvez ela fizesse 3 pontos, tivesse chegado entre os 10, mas era bem difícil o torneio mesmo. Quando você vê que Adriano da Silva, que é tricampeão, ficou apenas em 10º, você tem noção do torneio. Ricardo Silva fez 2 pontos, e aí ele, Felipe Verde, que para mim foi o grande nome do torneio, a grande revelação, jogou muito bem, a grande surpresa, né? Ele e o Rodrigo Merlo, sem dúvida, as duas grandes surpresas. Daí Fernando Brizola, bicampeão também, outro cara que a gente cotava para ser campeão, trocou como 2 de favorito aí, terminou só no 7º lugar. Odinei Pavão em 6º, eu fiquei em 5º, o Ivo se recuperou e acabou em 4º. E daí aí o Marlon com certeza merecidíssimo ficar entre os 3 e o Rodrigo Merlo em 2º. E Paulo Roberto Prata, o grande campeão. Como consolação, eu fiquei com o melhor critério, né? 10,5, 16,5, 11. Mas não serve para nada quando você não tem os pontos suficientes, né? Mas faz parte. Espero que vocês tenham gostado aí das transmissões. Se teve qualquer partida que vocês queriam ter visto que eu não transmiti, não esquece de comentar. Eu vou fazer um vídeo em breve mostrando a partida do Ivo contra a Manu, que foi uma grande partida que ficou de fora. E quem sabe a gente vai transmitir ao vivo aí o rápido ou um blitz ali para frente. Mas vamos ter muitos torneios em Beltrão esse ano. Beleza? Obrigado aí, gente, por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.